Alô, PJ Leste 1, vem com a gente! Olá, tudo bem? Meu nome é Haline, sou psicóloga e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre ansiedade. Mas antes eu queria te fazer umas perguntas. Já se sentiu inseguro diante de uma apresentação ou um evento novo? Perdeu uma boa noite de sono porque no dia seguinte você teria uma prova na faculdade, na escola, ou ia até mesmo conversar com seu chefe sobre um aumento que você queria? Perdeu a concentração depois de horas de estudos e nada mais fazia você voltar a focar? É bem provável que você tenha se sentido ansioso. Mas o que é a ansiedade? Do que eu estou falando? A ansiedade é uma emoção, como tantas outras emoções que nós sentimos, e que ela nos dá uma sensação de que há uma ameaça. Mas essa ameaça tanto pode ser real quanto irreal. Em geral, nós sentimos medo depois de sentir ansiedade. A ansiedade, porém, é uma reação habitual dos seres humanos, que pode aparecer quando estamos em situações conflitantes. Então, minha gente, a ansiedade ela é totalmente natural e normal. Senti-la não é errado. O que acontece é que a gente, às vezes, fica muito tempo se sentindo ansioso. E aí as sensações desses momentos que geram um desconforto e um incômodo. A ansiedade, ela tanto pode ser benéfica, quanto pode ser disfuncional. O que seria essa ansiedade benéfica, né? Uma ansiedade positiva? Talvez, né, frente a uma situação de muita importância, de algo que você tem se responsabilizado muito para realizar, te gere essa ansiedade natural, normal, mas ela vem, você sente ansioso, porém ela vai embora. Essa ansiedade ela também pode ser um alerta, né, de que você está muito comprometido naquela tarefa ou naquela situação. O grande ponto é, se eu me sinto ansiosa de uma maneira constante, frequente e sem perigo real pela minha frente. E aí a gente está falando de uma ansiedade patológica, uma ansiedade que se torna crônica ao longo do tempo. E aí que a gente precisa tomar cuidado. Essa ansiedade tende a dificultar o nosso dia a dia, né? Então atrapalha as nossas atividades rotineiras. E que sintomas aparecem, né, como recorte de uma ansiedade patológica? Existem dois tipos de sintomas. Existem dois tipos de sintomas. Um sintoma físico, que aí a gente pode dizer sobre a hiperventilação, a sudorese, taquicardia, né? Uma sensação de taquicardia, insônia, roer unhas. Isso são alguns sintomas físicos. Existem, então, também sintomas psicológicos, que são aceleração dos pensamentos, dificuldade de se concentrar, pensamentos sempre no futuro, pensamentos catastróficos. E aí também existem algumas características, né, algumas formas de ser que potencializam, vamos dizer, alimentam estados de ansiedade. Pessoas perfeccionistas, pessoas que não conseguem pedir ajuda, pessoas que não conseguem dizer não. Isso acaba potencializando esses estados de ansiedade. E aí, o que a gente pode fazer diante de uma percepção de uma dinâmica ansiosa? São aí algumas preocupações que a gente vai precisar se dar conta e entender de onde vem essa ansiedade. O que acaba sendo gatilho para esses meus momentos de ansiedade? Uma coisa é sentir ansiedade esporadicamente. Outra é se sentir ansioso constante, todos os dias, da hora que acorda até a hora de dormir. E aí você vai precisar prestar atenção diante disso, porque a ansiedade ela pode estar sendo um sinal de que alguns limites estão sendo ultrapassados. E quais são os caminhos para isso? Buscar formas de integração. Buscar formas para que você consiga se ouvir, se perceber. Por isso, a terapia ela é muito recomendada nesses estágios de ansiedade constante. Não só a terapia, mas outras práticas que a gente pode colocar na nossa vida, como atividade física, uma boa alimentação. Quem sabe fazer alguns momentos de meditação. E, mais do que nunca, que é necessário, no momento de crise,
é interessante a gente prestar atenção na nossa respiração. A respiração, ela nos ajuda a voltar ao eixo, né? É como se naquele momento de aceleração, de excitação do seu corpo, você precise focar em alguma coisa. E a respiração, além de fazer com que você foque, né, e desfoque dessa ansiedade, é também te centrar no que você consegue controlar. E aí eu vou te fazer um exemplo, né, te mostrar como que essa respiração pode vir a te ajudar. Mais uma dica, interessante você fazer essa técnica, né, de respiração fora do momento de ansiedade, para que você comece a entender todo o mecanismo dessa técnica. Então, eu vou pedir para que você, né, se sente de maneira confortável, com as costas encostadas em algum lugar reto, né? E aí você vai pegar a sua mão e colocar no diafragma. E percebendo como que está a sua respiração. Se está mais acelerada, se está mais devagar. Botando a mão aqui, né, no diafragma, você vai prestar atenção tanto na sua respiração quanto nos seus batimentos. E aí a técnica é assim, você vai inspirar contando até 3, segurar esse ar contando até 3 mentalmente, e quando for liberar, você vai liberar esse ar pela boca contando até 6 bem devagar. Vamos lá? De novo, eu inspiro contando até 3. No início, é bem provável que você tenha um pouco de dificuldade dessa expiração, né? Às vezes a gente já quer soltar o ar de uma forma, né, direta. Mas isso, né, conforme você for treinando, se exercitando, essa respiração, essa técnica, ela se torna mais natural, né? Então, você utiliza essa técnica fora do momento de crise, na hora de dormir, ao levantar, antes de você se alimentar, porque a tendência é que essa respiração se torne mais comum na sua vida. E antes de mais nada, minha gente, crise de ansiedade, momentos de ansiedade são comuns. O que não é comum é você estar com alguma dificuldade e não pedir ajuda. Não é fraqueza, não é sinônimo de que você não tem Deus no coração. Isso é algo comum, principalmente na nossa vida caótica, né? Em meio à pandemia, se sentir ansioso. Então, caso você se sinta assim, esteja com dificuldade de lidar com as questões da sua vida, busque ajuda. Peça ajuda de um profissional, de familiares, de amigos. Fale um pouquinho sobre isso. Falar sobre isso ajuda a minimizar tudo que você tem sentido e tem pensado. E, em alguns casos, se faz necessário o uso de medicações, né? Então, combina a terapia, combina a atividade física e, em alguns casos, a medicação com o auxílio, né, o acompanhamento de um médico psiquiatra. E não tem problema algum usar medicamento, porque se a gente usa medicamento para dor de cabeça, para problema cardíaco, né? Então, ir ao psiquiatra e fazer uso de medicamentos psiquiátricos não te faz maior nem menor que qualquer outra pessoa. Então, que você possa se cuidar, possa se autoconhecer e entender que você também precisa cuidar da sua saúde mental. Então é isso. Qualquer coisa, a gente volta e fico por aqui. Beijinho.